Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. O que significa buscar, antes de tudo, o reino de Deus? Eu quero tecer comentários sobre esta decisão. Isto é uma decisão que leva a uma série de medidas coerentes que cada pessoa toma e passa a nortear a sua vida. A decisão que Jesus exigiu. Em Lucas, no capítulo 12, nós podíamos citar também lá no Mateus 6, 33, mas em Lucas, no capítulo 12, no versículo 30, Jesus diz que são os gentios de todo o mundo que procuram essas coisas, o que comer, o que beber, inquietações várias, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Quando nós entregamos nossa vida ao Senhor, Ele passa a ser nosso Pai adotivo e nós filhos adotados por Ele. E passamos então, na qualidade de servos, a obedecer o Senhor. Ele nos trata melhor do que servos, como filhos adotados, e nos ama e promete ser fiel e nunca nos abandonar. Mas nós temos que ser coerentes na entrega. E, embora nós mantenhamos o livre-arbítrio, nós já tomamos uma decisão de não mais usá-lo, porque nós decidimos obedecer ao Senhor sempre. No entanto, essa decisão precisa ser renovada a cada dia. Jesus disse: a cada dia você tem que tomar a cruz de novo. Você tem que reafirmar que você morre para o mundo, morre para o seu eu, para obedecer o Senhor. Então Jesus diz no versículo 30, versículo 31, buscai, é uma ordem, imperativo, antes de tudo, buscai antes de tudo o reino de Deus, e essas coisas vos serão acrescentadas. Buscar o reino de Deus antes de tudo. A seguir, Jesus diz: com essa atitude vocês não vão ter medo. E logo a seguir, vocês vendam tudo que é de valor para vocês, seus bens, distribuam com os pobres, porque onde está o tesouro de vocês, o coração vai acompanhar. O que é importante para você é onde você vai colocar o coração. E eu tenho observado que no Brasil, mas no mundo todo, os cristãos acabam materializando a sua fé e o seu coração é colocado em coisas deste mundo. Essa é a razão pela qual Deus tem me mostrado que em muitos países onde os cristãos se acomodaram, principalmente no Oriente Médio, países que foram recentemente desestabilizados politicamente, alegando que queriam derrubar o ditador para colocar no lugar um regime democrático. Esse regime democrático, em países que têm uma maioria muçulmana, significa opressão aos cristãos. Quando havia um ditador, os cristãos oravam por esse ditador que respeitava os cristãos. Quando se impôs o regime democrático, a maioria muçulmana passou a hostilizar os cristãos. E em todos esses países os cristãos foram expulsos, estão como refugiados, foram perseguidos, mortos, e os templos e locais de culto estão sendo atacados em
todos esses países. Portanto, a intervenção alegadamente democrática, na verdade, funcionou como um ataque aos cristãos. O mais interessante disso tudo é ver que Deus estava permitindo para sacudir o seu povo, para não se acomodar, não colocar o coração nas coisas materiais. E aí, perseguidos, mortos, refugiados, eles estão tendo a oportunidade de serem sinceros e de buscarem o reino de Deus em primeiro lugar. Mas aqui no Brasil, os cristãos, principalmente os evangélicos, se acomodaram muito, começaram a ganhar dinheiro, a gostar e a pregar a prosperidade ao invés do arrependimento de pecados e santificação. E gostando da prosperidade, começaram a se enriquecer, grandes empresários evangélicos se enriquecendo. E aí o Senhor diz, o evangelho não é assim. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas serão acrescentadas. Deus quer que entendamos esta situação. O que significa buscar a Deus em primeiro lugar? Nós encontramos na Bíblia, isso é muito mencionado pelos pregadores de prosperidade, o exemplo de Salomão. Quando no capítulo 1 de 2 Crônicas, Deus perguntou a Salomão, o que você quer que eu te dê? Ele pediu, Senhor, eu quero sabedoria para poder governar esse povo. O Senhor diz, você pediu bem, porque você não pediu riquezas, nem bens, nem honras, mas pediu sabedoria. Então você vai ter sabedoria, mas juntamente vai ter tudo isto. Eu quero dizer a você que Jesus exigiu que a gente desse tudo para seguir a Ele. Se você não deixar tudo, não pode seguir a Jesus. Isso aconteceu comigo quando jovem ainda, passei num dos vestibulares mais difíceis do país, estava cheio de vento. Deus disse, você quer me entregar tudo? Era para entregar tudo. Eu custei, lutei, batalhei com o Senhor, mas por fim eu me rendi, entreguei tudo, minha profissão, minha vocação, meus méritos, meu futuro, entreguei tudo e decidi, Senhor, eu entrego tudo e agora eu vou fazer o que o Senhor quiser. E me via, naquela época eu não tinha muitas revelações de Deus, eu me via entre os índios como missionário. A partir de agora minha vida vai ser assim. Mas o Senhor mostrou, não, eu quero que você entregue, mas eu vou deixar você continuar naquilo lá. E foi assim o meu caminho, mas nunca, de vez em quando Deus me testava, mas nunca eu pus mais o coração nessas coisas materiais. E é o Senhor em primeiro lugar e às vezes só o Senhor e nada mais. Porém, eu quero realçar aqui um aspecto. Jesus disse, aquele que deixar uma casa por mim, eu posso dar 100 casas a ele aqui no mundo. E no mundo por vir a vida eterna. Vamos entender isto. Você precisa entregar o que você tem. 5 pães e 2 peixinhos. Jesus multiplica. Alimenta uma multidão, mas você tem que entregar. Você tem que entregar a sua casa. Daí, aqui em Lucas 12, Jesus exigir, vendam os bens e deem esmola, entreguem. Vocês não vão ser donos mais de nada, não vão se sentir donos de nada. A sua casa não é mais sua, seu carro não é mais seu, é do Senhor, é do povo de Deus, tudo que você tem não é mais seu. Isso é o que significa entregar. Aquele que deixar uma casa, um terreno, pai, mãe, etc, etc, por amor de mim, aqui na terra eu posso dar 100 vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Você tem que abrir mão, não se sentir dono. Pode até ser que Deus dê 100 casas mais para você. Você vai ser, humanamente falando, dono de 100 casas. Mas você vai saber que nenhuma delas é para você. Elas são para Deus, para a obra de Deus, para as pessoas. Você não vai se sentir dono. Você vai ser um mordomo. Deus quer assim, que você não se sinta dono, mas mordomo. Mas
teoricamente é fácil, na prática não é fácil. A gente gosta do que tem, o meu carro, a minha casa, o meu salário, a minha profissão. Enche quando a gente fala meu, eu, minha, isso tem que acabar. Quando você vende seus bens e distribui, pode até ser que Deus deixe na sua mão. Isso já aconteceu comigo, a profissão, por exemplo, mas não era mais minha, era do Senhor, apenas um instrumento para fazer a obra de Deus e nada mais. Deus pode dar riquezas muitas, como deu a Salomão, para quem não põe o coração nas riquezas. Inicialmente, Salomão não pôs o coração, nem pediu riquezas. Deus disse, você pediu sabedoria, então eu vou dar riquezas também. Quem entrega a sua casa para o Senhor, Deus pode dar 100 casas mais, mas você não vai se sentir dono daquelas casas. Deus pode confiar muita riqueza nas mãos de um mordomo que entregou tudo. Não é mais dele, ele é só mordomo. Ele é um administrador daquilo que é de Deus. Os seus bens não são seus, ele já deu. Essa decisão é fundamental para você ter na sua vida o reino de Deus em primeiro lugar. A maioria dos crentes que eu conheço não tem o reino de Deus em primeiro lugar. Eles têm casa em primeiro lugar, sua família em primeiro lugar, sua barriga em primeiro lugar, sua aparência em primeiro lugar, sua reputação em primeiro lugar. Eles gostam do mundo, do que têm. Eles têm prazer no que comem, naquilo que possuem. O seu eu é gordo, é grande. Eles gostam daquilo. O reino de Deus não é mesmo o primeiro lugar, é a sobra. Quando não chove, quando não tem que fazer sacrifício, quando não estão doentes, aí eles fazem alguma coisa para Deus, é a sobra. Deus não é em primeiro lugar. Mas nós podemos até ser enganados com as pessoas, mas Deus não. Deus conhece o seu coração. Se a sua casa é importante, se a sua família é mais importante, Deus está vendo. E não vai ter jeito de você enganar a Deus. Você pode enganar a nós, dizendo que você ama a Deus, que Deus é tudo para você, mas você gosta mesmo da família, de uma festinha da família, comes e bebes com a família, o seu salário é todo para você. Você gosta das coisas do mundo, mas diz pra gente que Jesus é Senhor na sua vida. Você estará nos enganando, mas a Deus não. Deus está vendo, Ele sabe. A maior parte do seu tempo é gasto nisso, o seu prazer é isto, o seu dinheiro é gasto com você. Como é que o reino de Deus vai ser o mais importante na sua vida? Você pode nos enganar, mas a Deus não engana e vai ser pura perda para você. Aquele que colocou seu coração nas coisas deste mundo vai ver tudo ruir, tudo ir por água abaixo. Mas se você buscou a Deus em primeiro lugar, Deus pode até acrescentar muitas coisas para você, você não vai mais se sentir dono delas e Deus ainda vai dar a vida eterna e como corolário, complemento, Deus vai dar almas para você, se você amar as almas. Isso aí eu vou estabelecer para encerrar como um termômetro para você saber se você está mesmo buscando a Deus em primeiro lugar. Para você ganhar almas é algo importante, você tem um patrimônio, você tem pessoas que você já ganhou para Jesus, você cuida delas, isso é o seu patrimônio? Ou você gosta das coisas materiais da sua casa? Pois é, comece a pensar nisto. Se você ama Deus em primeiro lugar, Ele vai dar frutos espirituais para você e você vai ver frutos. Você tem frutos? Essas pessoas que têm frutos, almas que são de valor eterno, isso é o maior patrimônio, significa que realmente você buscou a Deus em primeiro lugar.
Mas se o seu coração está nas coisas deste mundo, inclusive na família, nos bens materiais, na profissão, na sua reputação, na comida e bebida, se o seu coração está nessas coisas, se o seu sonho está nessas coisas, significa que você não está com Deus em primeiro lugar. Então, faça uma revisão na sua vida e reconheça, confesse a Deus e procure tomar alguma decisão enquanto é tempo. Antes que Deus tenha que tomar alguma decisão drástica para você e mesmo não tendo mais oportunidades. Cuidado, o tempo urge, as portas se fecham, a vinda de Jesus é breve. O que você tem que fazer logo. Se você tem amado este mundo e as coisas do mundo, não tem buscado a Deus em primeiro lugar, a hora é agora, não é nem para amanhã. Se arrependa, confesse e proponha mudar, pedindo ajuda de Deus para tomar essas decisões.